Você acredita no sobrenatural? Independentemente da sua opinião, histórias de atividades sobrenaturais sempre intrigam a humanidade. O caso de Enfield, que inspirou o filme de terror Invocação do Mal 2, é um exemplo perfeito disso. Mergulhe conosco nesse mistério aterrorizante e descubra o que realmente aconteceu naquela casa. Em 1977, uma casa em Enfield, Londres, se tornaria o cenário de um dos casos mais notórios de atividade paranormal da história moderna. Esta é a história da família Hodgson e o poltergeist que assombrou suas vidas, trazendo medo e confusão a todos que estiveram envolvidos. A família Hodgson era composta pela mãe Peggy e seus 4 filhos, Margaret, Janet, Billy e Johnny. Peggy, uma mãe solteira, lutava para sustentar a família em um subúrbio de Londres. As dificuldades financeiras eram uma constante, mas o amor e a união familiar ajudavam a enfrentar os desafios do dia a dia. As crianças, apesar das dificuldades, eram próximas e se divertiam em casa, jogando e explorando o bairro. Em agosto de 1977, a vida tranquila da família começou a mudar. Os primeiros sinais de atividade paranormal começaram com batidas inexplicáveis nas paredes. Inicialmente, Peggy pensou que poderia ser alguma brincadeira de vizinhos ou até um problema estrutural. Mas conforme os dias se passavam, os sons se tornaram mais altos e perturbadores, como se alguém estivesse tentando se comunicar. A situação escalou rapidamente. Objetos começaram a se mover sozinhos, e a tensão na casa aumentou. Janet, a filha mais nova, começou a ouvir uma voz que parecia vir do vazio. Em um incidente perturbador, ela relatou que uma cadeira se movia lentamente em sua direção, e em outro, um móvel simplesmente desapareceu. Essas experiências deixaram a família aterrorizada. Com o passar do tempo, os fenômenos tornaram-se mais intensos. Janet começou a acordar durante a noite, afirmando que algo a estava puxando para fora da cama. A família tentou ignorar o que estava acontecendo, mas a situação se tornava cada vez mais insustentável. Em uma noite, Peggy encontrou uma cadeira na sala de estar completamente virada, como se alguém a tivesse empurrado. As experiências deixaram a família confusa e com medo. A tensão começou a afetar a saúde mental de todos, especialmente das crianças. Eles começaram a ter pesadelos e relataram sentir uma presença estranha na casa. O clima de desespero tomou conta do lar, e Peggy percebeu que precisava de ajuda. Ao perceber que não poderia lidar com isso sozinha, Peggy decidiu buscar ajuda. Contou a amigos e vizinhos sobre o que estava passando. Alguns eram céticos, mas outros estavam dispostos a ouvir. A vizinhança rapidamente se tornou um centro de curiosidade. Com o passar do tempo, as histórias sobre a casa e os eventos sobrenaturais atraíram a atenção de investigadores do paranormal. Os investigadores descreveram os eventos como atividade de poltergeist, um fenômeno associado a espíritos que perturbam o ambiente. Poltergeist, que significa espírito barulhento em alemão, é conhecido por causar distúrbios físicos. A intensidade das experiências de Janet aumentou, e ela frequentemente parecia estar em transe, como se não estivesse no controle de seu corpo. Com a notoriedade do caso crescendo, vários investigadores paranormais foram atraídos, incluindo Ed e Lorraine Warren. Eles eram conhecidos por suas investigações em casos notórios de fenômenos sobrenaturais, como o da família Perron, que também foi dramatizado em um filme. Quando chegaram a Enfield em 1978, estavam determinados a documentar os eventos e ajudar a família. Os Warren instalaram equipamentos de gravação e câmeras na casa. Durante as investigações, relataram ouvir sussurros e vozes que não podiam ser explicadas. Em uma das noites, Ed disse ter sentido uma presença forte no ambiente, algo que ele nunca havia experimentado antes. Durante uma sessão de investigação, Janet começou a falar em uma voz diferente, alegando ser o espírito de um homem chamado Abil, que tinha morrido na casa anos antes. Essa interação foi gravada e chamou a atenção de todos os presentes. A mudança na voz de Janet era drástica, levando muitos a acreditar que ela realmente estava possuída. Os Warren tentaram entender o que estava acontecendo e começaram a investigar a história da casa.
Os relatos sobre Abiúa sugeriam que ele era um morador anterior que havia passado por dificuldades, e a natureza de sua presença era confusa. Janete descreveu visões e sentimentos de uma presença que não queria ir embora, aumentando a tensão e o mistério que cercava o caso. Ao longo do tempo, o caso ganhou a atenção da mídia. Vários jornalistas e investigadores se interessaram pela história, e a casa se tornou um ponto turístico. Pessoas vinham de longe para tentar vivenciar os fenômenos sobrenaturais. Isso, por sua vez, trouxe ainda mais pressão sobre a família Odson, que lutava para manter sua sanidade em meio ao caos. Os Odson se tornaram figuras públicas involuntárias, e a fama trouxe tanto curiosidade quanto ceticismo. Algumas pessoas acreditavam firmemente na história da família, enquanto outras viam tudo como uma fraude. O impacto emocional sobre a família foi profundo, afetando seus relacionamentos e a saúde mental de todos. Apesar das evidências apresentadas pelos Warren e outras testemunhas, muitos céticos questionaram a veracidade dos eventos. Alguns argumentaram que as crianças poderiam estar exagerando ou que tudo era uma fraude. Investigadores, como o paranormal Peter Underwood, levantaram preocupações sobre a autenticidade das experiências, sugerindo que poderiam ser simples truques ou encenações. Ao longo dos anos, o debate sobre o caso se intensificou, dividindo opiniões entre crentes e céticos. As discussões foram acaloradas, e o caso se tornou um ponto focal na comunidade paranormal. Para alguns, a história era um exemplo claro de atividade sobrenatural, enquanto outros viam como uma maneira de ganhar atenção e notoriedade. O caso de Enfield se tornou um marco na pesquisa sobre fenômenos paranormais. Inspirou livros, filmes e programas de TV, incluindo A Invocação do Mal 2, que dramatiza as experiências da família Odson e dos investigadores. O caso continua a ser discutido e analisado, levantando questões sobre a linha entre a realidade e o sobrenatural. A história da família Odson é frequentemente lembrada como um dos relatos mais intrigantes de atividade paranormal, refletindo as complexidades do que significa viver com o desconhecido. Além disso, o caso gerou interesse em pesquisas mais sérias sobre fenômenos paranormais, incentivando investigações e debates que continuam até hoje. O caso de Enfield permanece como um dos relatos mais intrigantes de atividade paranormal da história. Embora as explicações variem, o mistério e a dor da família Odson continuam a impactar até hoje, deixando muitas perguntas sem resposta. O que realmente aconteceu em Enfield? A resposta pode nunca ser conhecida. Por fim, refletindo sobre esse caso, é importante considerar o impacto que experiências como essas podem ter na vida das pessoas. A luta da família Odson para entender e lidar com o que estava acontecendo na casa é um lembrete de que, por trás de cada relato sobrenatural, há seres humanos reais lidando com o medo e a incerteza. Então, o que você acha? Acredita que o fenômeno realmente ocorreu? Ou acha que foi uma fraude? O caso de Enfield continua a intrigar e desafiar a compreensão humana sobre o que é real e o que está além da percepção.